Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A vacinação infantil no país em 2017 ficou abaixo da meta do Ministério da Saúde. Foi o menor índice de cobertura registrado nos últimos 16 anos. A Lara ainda nem completou 2 anos, mas já está em dia com todas as vacinas. Hoje foi dia de tomar a segunda dose da imunização contra a hepatite A. Desde o nascimento da Lara, a gente sempre fez questão de acompanhar todo o calendário do Ministério da Saúde e indicado pela pediatra para que ela não deixasse de ser imunizada em nenhuma delas. Esse cuidado ainda está longe de ser visto em todas as famílias. A adesão às campanhas de vacinação em 2017 foi a menor dos últimos 16 anos. No ano passado, a meta do Ministério da Saúde era vacinar 95% das crianças, mas em alguns estados a taxa de adesão foi inferior a 70%. Esse é o caso do Amapá, da Bahia e do Pará. A tetraviral que protege contra rubéola, cachumba, sarampo e varicela foi a que registrou o menor percentual. Vacinas contra doenças graves como tuberculose, hepatite B, coqueluche e meningite acabam negligenciadas pelos pais. O problema é que a eliminação de algumas doenças pode ficar comprometida. É importante que a população entenda que pólio, sarampo, essas duas principalmente, que estão erradicadas do nosso território, se a gente deixar cair a cobertura, elas podem voltar. A impressão que eu tenho é que as pessoas precisam ver o perigo para buscar a prevenção. A vacina contra a poliomielite foi aplicada em 77% das crianças no ano passado. O Brasil não tem casos de poliomielite desde 1989, quando a erradicação foi anunciada pela Organização Mundial da Saúde nas Américas. Ana Bárbara viu de perto a doença. A gente tinha uma pessoa amiga da família que teve poliomielite porque a mãe dela, na época, não tinha informação de que tinha que ter dado a vacina. Tudo que eu puder vacinar minha filha, ela vai ser vacinada. A minha parte está em dia. Nos Estados Unidos, Donald Trump continua sendo pressionado pela política contra a imigração ilegal. Áudios de crianças chorando ao serem separadas dos pais repercutiram na imprensa americana. As Nações Unidas e entidades de defesa dos direitos civis condenaram a separação de famílias. E até a primeira-dama Melania Trump disse que os Estados Unidos devem ser governados com o coração. No Twitter, Trump se defendeu, dizendo: "Nós não queremos o que está acontecendo com a imigração na Europa aconteça com a gente." Em meio à crise que se formou, o país ainda abandonou esta semana o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Segundo a Casa Branca, o órgão teria um preconceito crônico contra Israel. Os Estados Unidos estão na metade de um mandato de 3 anos no Conselho. A Colômbia elegeu neste domingo o direitista Iván Duque como novo presidente. Ele assume o cargo no próximo dia 7 de agosto. Aos 41 anos, Duque será o presidente mais jovem da Colômbia e terá a seu lado a primeira mulher eleita vice-presidente. Ele foi eleito com 54% dos votos, 12 pontos percentuais a mais que seu rival, o ex-guerrilheiro Iván Petro. Foi a primeira eleição desde o acordo de paz que acabou com meio século de guerra entre o governo e as Farc. O novo presidente vai enfrentar vários desafios, entre eles reunificar o país, combater o narcotráfico e fugir da hiperinflação e do desabastecimento. Depois de 9 dias no mar, os mais de 600 migrantes que tiveram negada a entrada na Itália conseguiram enfim chegar à Europa. Eles desembarcaram no domingo na Espanha. São homens, mulheres e crianças de 25 nacionalidades, na maior parte da África subsaariana, que passaram mais de uma semana vivendo na incerteza. Os governos da Itália e de Malta se recusaram a recebê-los até que o novo governo socialista espanhol ofereceu abrigo. A possibilidade de asilo será analisada caso a caso. O Canadá se tornou o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a legalizar o uso recreativo da maconha em todo o seu território. A nova lei começa a valer em setembro e regula o cultivo, a distribuição e a venda da maconha no Canadá. O projeto foi aprovado no Senado por 52 votos contra 29. Os canadenses vão poder comprar a droga e o óleo derivado da planta de produtores licenciados
além de plantar até 4 mudas em casa. A idade mínima para consumo varia entre 18 e 19 anos, dependendo da província. O uso médico da maconha já era permitido no Canadá desde 2001. Os episódios de violação de direitos dos idosos ainda são frequentes no Brasil. Somente no Maranhão, no ano passado, foram registrados mais de 1.700 casos, passando pela violência física e psicológica, o abuso financeiro e a negligência. Órgãos estaduais de defesa do idoso receberam a denúncia de que esta idosa de 93 anos era mantida em cárcere privado pelos próprios familiares. A idosa sofre de mal de Alzheimer e se alimenta com a ajuda de sonda. A denúncia foi feita pelo neto e logo se espalhou pelas redes sociais na capital maranhense. Em visita ao local, os agentes não constataram o cárcere privado nem os maus-tratos, e sim um conflito familiar. Queremos também descobrir se isso aqui não é uma briga patrimonial, se não é uma briga pela residência, em razão da idade e do estado de saúde dela. E o que queremos no final é o olhar do bem-estar, da qualidade de vida da senhora Belisa. Poderia ser feita a denúncia, sim, claro, deve ser feita a denúncia, mas que a gente tenha cuidado de não expor a imagem do idoso, né, ou de qualquer outra pessoa, não é? De acordo com o Ministério Público, de janeiro a maio deste ano, foram registradas cerca de 800 denúncias de maus-tratos a idosos, uma média de 5 denúncias por dia em todo o estado. Casos como este são cada vez mais frequentes no país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que em 5 anos, a população com mais de 60 anos cresceu cerca de 18%. Apenas em 2017, a população idosa foi estimada em mais de 207 milhões de pessoas. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, a demanda por cuidado não tem sido respondida adequadamente, tendo em vista que pessoas nesta faixa etária com alguma limitação funcional, cerca de 80%, precisam de ajuda para atividades básicas, como se alimentar, tomar banho ou andar. A seleção brasileira está em campo na busca por sua primeira vitória na Copa da Rússia. A tarefa não é fácil, apesar de a Costa Rica não ser um adversário de tradição. Mas isso não está sendo muito respeitado nesse Mundial. Algumas seleções já estão garantidas nas oitavas de final, como Rússia, Uruguai, França e Croácia. Mas a Argentina, por exemplo, está seriamente ameaçada de ser eliminada quinta-feira. Espanha e Portugal precisam confirmar suas vagas quarta-feira. A Alemanha, na segunda-feira, precisa ganhar para continuar sonhando com o bicampeonato. É uma Copa de surpresas. Que a nossa não seja desagradável na manhã de hoje. Enquanto muitos estão forrosando durante o mês de junho, tem gente se preparando para as provas do Enem, Cláudia. Pois é, Jonatas. E para que os estudantes não percam nenhum nem outro, uma escola de Campina Grande realizou um aulão, onde os profissionais repassaram conhecimento através de muito forró. No fole da sanfona, no toque da zabumba e no quadro branco com anotações do professor. Não, você não entendeu errado. É aula mesmo. Uma escola particular aqui de Campina Grande resolveu trazer o forró para as aulas de preparação para o Enem. A ideia é tirar os alunos um pouco da rotina de sala de aula e aliar conteúdos à época mais gostosa do Nordeste. A gente está aproveitando exatamente esse clima junino, esse momento que a cidade vive essa química, né, do São João, do Nordeste, da regionalidade, para trazer algo diferente do nosso aluno. No nosso caso em específico, em História, a gente trabalha músicas relacionadas à região, ligadas ao contexto histórico de nossa terra, mas ao mesmo tempo e principalmente ligado a conteúdos do Enem, ao coronelismo, ao voto de cabresto, ao mandonismo, às revoltas sociais e trazendo de forma diferente. As músicas, elas são executadas, a gente trabalha a letra da música e ao mesmo tempo trabalha o conteúdo de forma diferente, de forma atrativa para o aluno. A ideia é justamente aliviar a atenção dos que estão na rotina de estudos para o Enem. O principal objetivo é que a gente não perca o foco no Enem, mas também não deixe de viver esse momento da cultura
cultura tão forte que Campina Grande vive no período do mês de junho. Então esse jovem, ele vem com atenção muito grande, às vezes até desde o ano anterior, da 2ª série, ele chega na 3ª série com esse compromisso muito grande, que é se submeter a uma prova de Enem. Então a gente traz para cá para que eles possam manter o foco no Enem, mas que eles possam também não perder de vista a cultura e o momento que Campina Grande vive no maior São João do mundo. O trio As Flores do Sertão tem uma agenda cheia neste período junino, mas cantar para alunos durante uma aula foi novidade para elas. Através da música, a gente também tem um conteúdo riquíssimo no nosso Nordeste, no nosso Brasil. Agora, nessa agenda tão louca do mês de junho, já tinha feito uma aula, assim, um show-aula, na verdade? Não, nesse contexto a gente nunca tinha feito e a gente fica muito feliz porque a gente vê que os jovens, eles participam do pé de serra, que é o nosso estilo, né? Eles participam do pé de serra e eu acho interessante também para o nosso trabalho, porque a gente está ajudando de certa forma nessa formação deles, nesse ano que é tão difícil, ano de Enem, eles são tão jovens, então eu fico grata assim por participar desse evento. E os alunos foram no clima da aula. Caracterizados, eles iam se divertindo e aprendendo. A gente veio desde o início do ano em um ritmo de estudo muito forte e com o passar do ano meio que leva a gente ao cansaço. E atitudes como essa dão uma continuidade ao nosso estudo em busca do nosso objetivo, que é chegar até o Enem preparado, tanto no colégio, na sala de aula ou locais públicos como esse. E você, inclusive, fez questão de vir a caráter. Sim, nessa nossa cultura do forró, também é bom dançar um forrozinho assim, como o estudo também. Não posso respirar, não posso mais andar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar, e se plantar não dá. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.